Esta conversa foi gravada no showroom da marca de roupa Pamplemousse e do artista plástico Vasco Grilo, na Travessa das Águas Livres, perto do Jardim das Amoreiras. Também as peças de roupa que tenho usado em cada gravação são da Pamplemousse. São giríssimas, de ótima qualidade. Convido-vos a visitarem o ateliê porque vão encontrar peças únicas, originais e com um design incrível. Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por estarem desse lado. Hoje tenho um convidado muito especial, mas acima de tudo corajoso, com aquela coragem que só quem tem um amor muito grande e principalmente um amor ao próximo consegue estar aqui para falar de um tema tão exigente e tão pesado que é o abuso sexual. Por isso, estou contente, não pelo motivo em si, mas por ter aqui o Ângelo, por ter alguém que vai dar um testemunho, por ser palavra, por dar conhecimento e a importância que é ter conhecimento numa área destas, mas acima de tudo contente porque tenho um anjo que seguiu o caminho, que está cá hoje, que é casado e que, como vocês vão saber também, criou uma associação dentro desta área para ajudar pessoas, vítimas, famílias e ser aqui assim uma bengala de quem poderá estar a fazer o caminho que o anjo fez, mas dá-nos esperança. Por isso estou muito contente por isto. Muito obrigada, Anjo. Obrigado eu. E também contente por estar a falar pela primeira vez com alguém no meu podcast que também não digo os elos. Não diz os elos, por isso Com isto muita dificuldade. pedimos sempre os dois pitadas de chocos. Sim. Quando vamos aos restaurantes, à espera que o empregado diga que não tem, porque é de... E por isso, agora fora de brincadeiras, muito contente por estares aqui. Finalmente conseguimos, ao fim de limarmos arestas, porque de facto este tema é exigente, não é leve, não tem nada de leve e por isso tem que ser levado com uma determinada seriedade e da minha parte tens aqui um colo gigante para te acolher e para acolher esta partilha e de coração digo-te mesmo obrigada. Vamos a isto? Vamos. Como é que foi a tua infância, Ângela? Ou o que te lembras da tua infância? A minha infância foi complexa, vamos dizer assim, não é? E ainda há pouco que falamos sobre isto, eu consigo olhar para trás e dizer que tive momentos de felicidade, ok? Tive aqueles momentos em que era uma criança feliz, mas dentro desta felicidade, que às vezes era um pouco também uma felicidade de escape, de sobrevivência, isso ocultava o que aconteceu, não é? Pronto, o facto de eu ter sido abusado sexualmente quando era criança. Portanto, essa foi uma experiência que me marcou muito, não é? Traumatizou-me, foi um trauma profundo, mas no meio desse trauma ainda havia assim umas boias de salvação, não é? Por exemplo, uma avó, um padrinho, que eram umas faróis no meio daquela neblina toda onde eu vivia, que me deram momentos de felicidade, claro. Mas lá está, esta questão do abuso, que foi durante algum tempo, para mim o trauma foi recalcado, ou seja, foi enterrado bem na memória e eu, apesar de viver as consequências do trauma no meu corpo, nas minhas relações, a forma como eu lidava com as amizades, na escola, por aí fora, não tinha presente em mim o que tinha acontecido, ou seja, foi mesmo uma forma de sobrevivência, portanto, eu só vou perceber isso mais tarde, mas até lá, como há um livro muito bom que diz isto, o corpo não se esquece. Portanto, nós podemos não lembrar, mas o corpo realmente não se esquece. Por isso, as memórias que tu tinhas da tua infância até uma determinada altura, que já lá vamos, eram boas. Sim, lembrava-me de estar na rua a jogar futebol com meus amigos, às escondidas, às sete pedrinhas, todos esses jogos que eram outros tempos. Nós podíamos brincar na rua, também não havia tantos carros, não havia tanto trânsito, havia também aquele espírito de educação coletiva, não é? O vizinho que diz, alerta, olha o que eu vou dizer à tua mãe. E já sabem que é o filho da X ou o filho da Y, e então havia esse espírito, não é? Pronto. O que hoje em dia, se calhar, o que nós também dizíamos liberdade, se calhar hoje muitas pessoas até podem ler como negligência, não é? Porque nós andávamos o dia todo na rua,
não é? Comia o pequeno almoço a despachar, que é para no verão, quando tínhamos as férias, e depois era só quando a minha mãe gritava, lá vem almoçar, lá ia eu, pronto. Nós passávamos muito tempo na rua. E isto significa que não estávamos supervisionados, não é? Eram pares com pares. Pronto, isso até para os abusadores, isso é fantástico para eles, entre aspas, porque podem contactar as crianças e interagir com elas sem que ninguém os visse, pronto, não é? E que foi um pouco o que aconteceu. Uma pessoa amiga que se aproxima, e quando é um amigo de família, não há motivos nenhuns para nós desconfiarmos, para a criança olhar e pensar que qualquer interação por parte daquele amigo possa ser dúbia ou um perigo ou sequer de longe uma ameaça. E nem para a criança em si. Como? A criança em si também. Nós somos educados, creio que ainda, não é? A respeitar os adultos. E que nenhum adulto nos vai fazer mal. E existe sempre aquela ideia que o adulto que faz mal é alguém que diz perigo na testa, não é? É feio, feios, porcos e maus. Pronto, que é muito fácil perceber que aquela é uma má pessoa. Pronto, mas esta ideia está desfasada. Esta ideia não é a realidade. A realidade são. Estes abusadores são da própria família, são amigos da família, estão na comunidade, são professores, são chefes de escoteiros, são animadores de férias, são os padres, como vimos agora recentemente neste caso. Portanto, pessoas ou da nossa confiança ou que têm alguma profissão, também os coloca numa posição superior, digamos assim, na comunidade. Não são aqueles velhos, como se dizia, com ar perigoso e asqueroso que a própria criança vai identificar. Não, são as pessoas que nós confiamos. E o que depois torna mais difícil também para a própria criança dizer, Sim. porque vai dizer que foi o treinador de futebol. Não, Depois como é que. as crianças não podem abrir a boca, no fundo é isto. A criança vitimada, como eu fui, não pode dizer, olha, o X fez-me mal. Primeiro porque muitas vezes não sabemos que o abuso está a ser abuso, porque muitas vezes é uma brincadeira, muitas vezes é só uma coisa entre nós, um segredo que fica ali. Portanto, a criança, muitas vezes nós não temos vocabulário sequer, não temos entendimento para perceber o que está a acontecer. E, por vezes, quando começamos a ter esse entendimento, já estamos demasiado. Portanto, a criança muitas vezes integra a culpa muito rapidamente, não é? Ou porque muitas vezes o abusador faz com que a criança se sinta culpada, porque motivou-a a procurar, porque motivou a tocar, por aí fora, mas a criança pensa que foi ela que quis tocar, por exemplo, e a criança sente-se envergonhada, sente-se culpada, sente-se enojada. Depois não quer ir. Como é que vai falar com os pais sobre isto? Com medo da punição, com medo de um castigo, com medo que os pais deixem de amá-la. Isto é uma prisão para a criança. Portanto, falar não, diretamente ou de uma forma concreta é muito difícil. Não quer dizer que as crianças não falem, porque as crianças falam. Muitas vezes os pais é que não têm o vocabulário certo para também perceber o que a criança está a dizer. E eu recordo-me de um evento, de um dia a minha mãe estava a cozinhar, natural, e ela estava na cozinha e eu aproximei-me dela e fiz perguntas inocentes. Porque é que ela estava casada com o pai, ou porque não estava casada, por aí fora, nanã, e às tantas começa a largar as perguntas às pessoas próximas, até chegar àquela pessoa, que o abusador, perguntei se ele era bom, se era um amigo, não é? E a minha mãe, não percebendo sequer o que é que eu estava a tentar transmitir, disse: "Sim, é o nosso amigo, é muito bom amigo." E depois eu, lá, claro, percebi, se é um bom amigo, então se acontecer uma coisa má, a culpa é minha. Pronto, eu tentava ali perceber que a minha mãe tentasse descortinar o que eu estava a dizer e dissesse: "Não, tua atenção com esse homem, que esse homem é perigoso, vou já proteger." Não, claro que os tempos eram diferentes, não é? Que idade é que tinhas? Nessa altura devia ter, pá, aí 10, 11 anos. E ao mesmo tempo eu estava a ouvir, tu dizias as crianças também falam e tu disseste que na escola, apesar de não verbalizar, mas que ias tendo comportamentos com amigos, com colegas que poderiam denunciar que alguma coisa não estava bem. Sim, 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 sim. E era o quê? Eras, Bem, andavas irritado? sim, eu tinha a minha mãe achava que eu era uma criança muito nervosa, não é? Porque rapidamente as coisas ferviam e eu tinha acessos de raiva às vezes, que as pessoas não percebiam de onde é que vinha, não é? E como eu tive, só aqui uma à parte, como eu tive um processo de adoção, pronto, fui adotado,
muitas vezes as pessoas associavam que era, pronto, devia-se à adoção, não é? Depois como existia a presença do pai biológico e da família biológica ainda por perto, que era confuso. E de facto foi confuso na sua própria. E eu próprio, durante muitos anos da minha vida, quando procurava apoio psicológico, eu centrava os meus problemas no facto de eu ter tido duas mães, por exemplo, de ter sido adotado. E isto, eu andava ali convencido, de uma certa forma, que os meus problemas devia-se tudo outras questões da confiança, porque é que eu não confio nos outros? Porque, pronto, passei de uma família para a outra, claro, não posso confiar. Mas afinal não, estava tudo ancorado no abuso sexual, não é? Porque eu tinha muito, e tive sempre muito receio, por exemplo, de confiar nos homens, principalmente nos homens, e quando eram figuras autoritárias, professores, polícias, porque aquela pessoa aproximou-se, e no fundo o raciocínio, que não era claro, mas estava cá, que é, se uma pessoa que se aproxima e que se diz minha amiga e que me faz mal, que faz-me tanto mal, o que é que eu posso esperar dos outros amigos, das outras pessoas que vão se aproximar? Então, sempre que um professor apresentava interesse, atenção, eu cá dentro, o meu corpo alertava logo, isto é perigo, porque a outra pessoa que mostrou interesse em mim, a seguir abusou. Portanto, é melhor distanciar-me logo, não é? Porque quanto mais distante eu estiver das pessoas, nomeadamente dos homens, mais protegido eu vou estar. Claro que quem vai dizer isto? Eu cresci a pensar, eu sou muito desconfiado, por natureza, não é? Ou então não me dou facilmente às pessoas, preciso de confiar bem, 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 até começar a dar. Isto são estratégias que muitas vezes quem foi vítima integra como isto faz parte de mim, da minha personalidade, e afinal não faz. Chama-se hipervigilância, é um termo técnico, e que andava comigo cá atrás de uma campainha, não é? Ou como se diz, um, um alarme de fumo, não é? Que só que está estragado. Pronto, apita por várias razões, apita sem sentido, pronto, e deixa uma criança como eu, desnorteada, não é? Como é que eu vou confiar nas pessoas? E foi sempre uma das questões que me marcou. E no meio deste norteio, segundo a tua professora, ótimo aluno. Ni. Eu fui-me tornando mais ou menos bom aluno à medida que fui crescendo. Ou seja, eu quando era criança, especialmente na altura do abuso, eu tinha muita dificuldade em concentrar-me. Porque, lá está, estava eu a tentar processar o que me aconteceu, não é? À forma de uma criança com 10 anos, sem um léxico para estas questões, pronto, era muito desnorteado, não era capaz de concentrar. Depois, só mais tarde, com alguma maturidade, vou compreendendo também que a escola pode ser um lugar seguro, mas não muito, atenção, mas foi só assim que. E só mais tarde, assim, aos 17, 18 anos, é que eu comecei realmente, um pouco tarde na escola, a tomar gosto só no 12º, por aí, e depois tive a sorte de conhecer essa professora, a quem eu devo muito, ou seja, porque eu só entrei no superior porque ela deu explicações boas para que eu estudasse, e ela acreditou em mim e viu o potencial que eu tinha, portanto, foi assim uma boa relação. E depois fui crescer-me e tornei-me um bom aluno, com 20 e tudo mais, mas curiosamente eu acho que isto é interessante para as pessoas perceberem, porque o tema do abuso sexual é tão complexo que não existe uma fórmula como é que a vítima se vai comportar. Não existe um guião. Foi abusado, vai ser assim. Não. Porque há crianças que fazem um desinvestimento total na escola, mas há outras que depois fazem o oposto, tornam-se os melhores alunos. E as pessoas podem, então, mas como é que este espectro, não é um espectro tão longo, que é uma criança que seja mal comportada, que se comporte mal, é muito fácil para um professor ou para uma professora, tem uma turma de 25 e daqui a 20 anos ainda se vai lembrar daquele aluno que fazia cabelo crescer brancos, porque dos 25 era aquele, não é? Eu recordo-me quando dei aulas, ainda me recordo o nome daqueles alunos. Mas uma criança que se comporte bem, que tenha boas notas, que tenha o caderno sempre apresentável, participe, a pessoa não vai pensar: bem, calma lá, tu que tens boas notas e te portas muito bem, o que é que se passa de errado contigo na tua casa para seres estes alunos? Não, estes alunos passam pelos pingos da chuva. Também é uma estratégia de sobrevivência. Portanto, isto é muito complexo, e isto depois, Quanto menos der nas vistas, mais invisível eu sou. e às vezes, imagina, nem com esta professora que de repente acreditou em ti, que sentiste que acreditou em ti e que tinhas ali um colo Uhum. seguro, nunca houve vontade de se calhar aqui consigo abrir o jogo. Não, porque eu não consegui sequer pensar naquilo que me aconteceu. Primeiro porque eu não tinha acesso às memórias ainda. Mas às vezes, quando a minha mente ousava entrar naquele alçapão,
era como, olha para ali. Então, sempre que abria assim um pouquinho e espreitava, como vinha logo ali aquele lodo todo, aquele mal-estar e aquela confusão, a vergonha e a culpa vinham logo, o cérebro dizia: não, é melhor olhar para aquele lado, que aquele lado é melhor. Portanto, eu sempre que tentava, vinha sempre aquele sentimento de culpa que me levava. Pronto, foram muitos anos. Pronto, se eu próprio não reconhecia que tinha sido vítima de abuso sexual, pronto, demorei muitos anos, pronto, até aos 30 e poucos, até perceber isso. Não havia forma de eu pensar em falar com alguém, mesmo que fosse uma pessoa de confiança e segura para mim. Eu lidava com as coisas, escondendo-as, não é? Se bem que Durante quanto tempo é que durou o abuso, o abuso? ai, cerca de um ano, talvez, foi ali. Porque eu lembro-me que ainda não estava no segundo ciclo, portanto, foi ali entre os 9 e 10 e depois terminar quando eu estava no quinto, sexto. Portanto, pelo menos um ano foi, mas à volta de 1 ou 2 anos, sim. E agora, para irmos aqui a esta parte, para quem não está muito dentro do tema e como é que tudo isto também se processa no cérebro de uma criança que vai crescendo e vai recalcando, 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 ao longo da tua vida, foste lá para fora, eh, namoros, Sim. eh, como é que se dá de repente esta consciencialização, o deixar o buraco sem tapar, como é que de repente é um tsunami? Sim, mas curiosamente eu andei muito tempo a tapá-lo, não é? No fundo, a pôr muitas pedras por cima para tapá-lo, que era esquecer para seguir em frente, não é? E vê-se isso muitas vezes com vítimas adultas de violação que pensam que eu tinha que seguir para a frente, querem tomar um banho para se limpar, sair daquele estado e seguem em frente. E depois, passados um ano, 2 anos, percebem que não conseguiram ultrapassar e que precisam de apoio e tudo mais. E é um pouco assim. Mas eu queria só explicar uma parte que acho que para as pessoas perceberem que isto não, o abuso sexual não acontece muitas das vezes de uma forma violenta e agressiva. Vai aos poucos. É subtil. É um toque hoje aqui, é uma palmadinha nas costas, é um mexer no cabelo. Pronto, não é logo, as pessoas às vezes têm a ideia que é, chega alguém, rasga a roupa à criança e a criança começa a chorar, a espernear. Não, é muito calmo, é muito subtil. E como eu costumo dizer isto, uma criança antes de ser abusada já está a ser vítima daquela manipulação, daquela sedução que os abusadores fazem. E isso acontecia comigo, quando nós estávamos a jogar à bola e esta pessoa, este homem vinha assistir aos jogos, parece um homem que gostava de assistir aos jogos, mas depois ele sentava-se ao nosso lado e colocava a mão no braço, um abracinho, jogas muito bem, um aperto já com mais força, a mão por baixo da t-shirt, a fazer finhas, não é? E para uma criança tenha falta de atenção ou de alguma forma todas as crianças vivem de atenção e de afeto, portanto, isso é mais do que simples, pronto. Mas se houver uma criança que por alguma razão ainda tenha mais falta de afeto e de carinho e de atenção, a pessoa, ela vai olhar e muitas vezes o abusador é a pessoa que dá afeto a esta criança, portanto há aqui muitos sentimentos contraditórios. Pronto, daí até ele começar a dizer: "Estás à vontade, podes vir cá à minha casa, podemos conversar, se quiseres ver televisão", porque também na altura, vamos lembrar, anos 80, 90, não era tão comum ver televisão, eu tinha uma televisão grande e podia ver o que eu quisesse, também aquela questão do em casa é proibido ver determinadas coisas, aqui podes ver, portanto um espaço supostamente seguro, portanto aos poucos foi, pronto, e em casa eu expunha-se e isso se expondo aos poucos, não é? Se um dia estava muito calor, desabotoava um pouco a camisa, às tantas já não era só a camisa, também eram as calças, pronto, isto só para mostrar que há aqui uma escalada pensada, muito bem planeada, porque se uma criança, e acontecia às vezes eu recuar, eu recuava também, que é para que os meus sinais de alerta mitigassem, não é? Pronto, isto tudo assim com muito calma, com muita calma. Eu gosto só também de partilhar a última vez que isto aconteceu, porque ele transmitia-me uma serenidade. Tudo aquilo que ele fazia era natural, ou não era proibido, ou não era mau, não era crime sequer. Portanto, era uma interação natural entre um adulto e uma criança, não é? Pronto, eu vendia isto desta forma e passava-me esta tranquilidade. Por mais confuso que depois fosse para mim, havia essa segurança. Até que um dia, eu estava na casa dele, eu tinha levado para a casa dele, até para o quarto, e alguém me bateu à porta.
que hoje até pergunto quem é que terá sido esta pessoa, porque esta pessoa salvou-me, não sei quem é, mas salvou-me. Não sei se foi outra criança ou se foi outra pessoa, uma pessoa adulta. E a pessoa ao bater à porta fez um barulho e aquela cara dele de segurança, de paz, da harmonia desapareceu por completo. Ou seja, eu vi pânico na cara dele. Vi pânico. E a seguir ele tapou uma boca para eu não fazer barulho. E no momento eu não percebi o que é que estava a acontecer, exatamente, mas eu percebi aquela reação de medo era a mesma reação que nós as crianças quando somos apanhadas a fazer alguma coisa má que a mãe diz ou o pai diz para não fazer. Portanto, foi apanhado a fazer e aí caiu tudo. E eu não sabia o que estava a acontecer, mas percebi. Eu sei ler esta cara. A cara passou de paz para pânico, para pavor, para medo. E eu pensei, não sei o que é que está aqui, mas isto não é correto. Foi só isso que eu senti. E nesse dia fugi e nunca mais apareci. Pronto, a zona daquele bairro, eu podia dar voltas maiores para ir para o outro lado, mas eu recusava-me já a Ele passar. nunca te procurou? Procurou, procurou sim. E isto para quem nos está a ver e a ouvir, para perceber o quão estes abusadores muitas vezes têm controle total para tudo das crianças, do contexto, da comunidade, das próprias famílias. Lembro-me de às vezes encontrá-lo sábado de manhã, quando ia com a minha mãe ao mercado, às compras, e ele vir cumprimentar a minha mãe e virar-se para mim e dizer: Então, nunca mais apareceste lá em casa? Aparece, tem saudades tuas. Vê se aparece um dia destes. E isto, percebe o texto, o subtexto, eu percebia, claro, não é? Ele estava-me a convidar para ir para a casa dele para voltar a fazer o mesmo, mas a minha mãe era só um convite de uma pessoa amiga de confiança. Pronto, não havia subtexto, era direto. Não é? Pronto, isto para mostrar o quão ele tinha confiança no que estava a fazer. E Isto é como impressionante. seguro também te punha. Sim, que é eu, as pessoas, pronto, eu sei que Estás com a tua mãe? isto é super sensível, não é? Porque a minha mãe não sabendo, como muitos pais e mães não sabem, quando tomam conhecimento do que aconteceu, é inevitável no sentir que falharam. Não consegui proteger a minha criança, não consegui salvar, não consegui garantir a segurança. Acho que é inevitável não sentir isto e também muitas vezes as famílias precisam de apoio, por isso mesmo, não é? Porque está ali um momento em que há uma disrupção na família. Mas sim, era ok, se ele me diz isto na minha cara com a minha mãe ao lado, ele pode fazer isso com quem quiser. E infelizmente, não é? Ele abusou de vários rapazes. Eu sei de vários outros casos, de amigos meus, rapazes próximos, que também eu ajudava toda a gente. Eu lembro de um amigo meu que a mãe dele trabalhava por turnos, e muitas vezes eu ficava lá até às 9, 10 da noite até a mãe ir buscá-lo. Portanto, mas ninguém falava porque ela era muito boa pessoa. E ainda está vivo? Creio que sim, penso que sim. E isto porquê? Porque quando eu tinha 30 e poucos anos e tive a primeira vaga de memórias, porque tive 2 momentos, eu fui logo à polícia judiciária denunciá-lo. Pensei, não por mim, mas porque ele ainda está de certeza a abusar. Mas como não havia ninguém que até o momento tivesse feito uma denúncia, não havia nada para ir desenterrar. Não havia nenhuma queixa arquivada, não havia nenhum processo. Então caiu em vão, no fundo. Ou como disseram, é o que dizem muitas vítimas. Não há nada a fazer, lamento. Porque os crimes prescrevem. Então há um predador por aí. Há muitos, mas Muitos, aquele, mas aquele tenho a aquele certeza que sim, 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 que sim. tu sabes está por aí. Sim. Mas é curioso. E que sentimento é que isso causa? Nesse dia, eu fui para casa e pensei, se eu hoje, porque eu dei tudo, eu dei a morada, dei a matrícula do carro, dei a profissão, nome completo, o local de trabalho, porque eu conseguia facilmente arranjar essa informação, e naquele dia, eu costumo pensar assim, eu apanhei naquele dia a pior inspetora da Polícia Judiciária no pior dia da vida dela, pronto, porque não registrou nada, nada, pronto, não havia nenhuma informação que ligasse o meu nome ao nome dele. E eu saí da Polícia Judiciária a pensar, eu posso hoje ir à casa dele, confrontá-lo, matá-lo se fosse esse o meu desejo, que a Polícia Judiciária nunca havia registro que me ligasse um ao outro. Claro que não foi nada disso que eu fiz, mas isso para mostrar a revolta e a angústia, não é? Porque eu não fui fazê-lo por mim, fui fazê-lo pelas outras vítimas. E não resultou em nada mesmo, não é? Pronto, isso, eu sei que ele está vivo porque desde que fundei a Associação Quebrar o Silêncio, eu tenho participado em alguns programas de televisão, tenho dado a cara, conto a minha história. E há uns tempos, durante a pandemia, mesmo com as máscaras, nós cruzámos na rua e eu vi os olhos dele a abrir, sabes, mesmo tipo,
aquele momento em que, porque eu devo-me ter visto provavelmente na televisão e sabe que eu sei quem ele é, o que ele fez e que comigo ele já não pode esconder. Mas ele passou sorrateiro e pensei também, não vou eu confrontá-lo, porque não quero sujar o meu nome, porque a forma de vingança, entre aspas, a forma, não, mais correto, de justiça, foi eu ter criado a quebrar o silêncio e agora ajudar outros homens que passaram pelo mesmo ou por situações semelhantes. Pronto, fico contente quando alguém nos procura e eu penso, é aqui, a minha resolução, digamos assim, está nesses homens que veem em nós um lugar seguro, um porto de abrigo para falar das suas histórias. E acreditas que, pelo menos nesse bairro, na zona onde ele ainda vive, as pessoas à volta já estão alertadas? Não sei se estão. Eu sei que muitos abusadores, às vezes, muitos não, desculpa, alguns abusadores ganham fama. Não, e dizem às vezes às crianças: olha, cuidado com aquele que gosta de meninos. Dizem essas coisas assim meio desadequadas, porque, mas é a forma de dizer: atenção, que nós sabemos. Mas estão a colocar a responsabilidade na criança, como se a criança tivesse a responsabilidade de perceber que aquele é que é um abusador, de não se pôr a jeito, com muitas aspas, e isto é errado. Mas alguns estão, mas é um treinador de futebol que dá muitas palmadinhas, que se mete a brincar com brincar, em muitas aspas, no balneário com os jovens. Então, às vezes, um até conta alguma coisa que aconteceu, os pais não gostam, retiram-no dos treinos, mas não falam com as outras famílias, não fazem denúncia. Às vezes ganham essa fama. Quanto eu sabia que agora, mais recentemente, percebi que havia alguma fama, de que fazia coisas inapropriadas até no trabalho que eu tenho, mas não sei se o quão as pessoas sabem a extensão do conhecimento. E aí, para ti, que tens esta associação, que já vamos falar melhor também, não apetece dar assim um grito? eh, Cuidado, porque esta pessoa está aqui Sim. e Não, curiosamente não, porque o grito que eu faço, que eu dou todos os dias, é o grito do vamos quebrar o silêncio, está aqui um lugar seguro. Eu não posso ficar ancorado no passado, porque eu tentei fazer, o correto, que é denunciar. Infelizmente, o sistema judicial que nós temos não acomoda, vítimas nestas circunstâncias, pronto. Eu fiz o que tinha a fazer. Eu sinto da minha parte, portanto, e também não cabe às vítimas ter de parar um abusador. Cabe ao sistema, ao Estado português fazê-lo. Portanto, eu fiz o que tinha a fazer. O Estado não cumpriu com a sua parte, infelizmente. Portanto, ok, então deixa-me cá já outras vítimas, não é? Pronto, mas, pronto, mas até aí Uhum. ainda foram muitos anos de tentar perceber o que é que estava a acontecer, não é? Como estava a falar, navegar, porque depois tive uma adolescência que é, a adolescência já é complicada por natureza, né? As hormonas a borbulhar, Sim. a pressão de pares, querer pertencer, isso tudo, mas todo o trauma que estava instalado, digamos assim, não é? No corpo, a dizer, cuidado, tu não mereces ser amado, cuidado, tu não prestas, tu fizeste coisas más, nojentas no passado e a culpa é tua, portanto, um dia as pessoas podem descobrir. Não que isto fosse verbalizado desta forma, não era consciente, mas estão lá a minar, não é? Portanto, e cuidado com aqueles amigos, cuidado com o professor, cuidado com as pessoas, cuidado, o mundo é um lugar inseguro, não é? E navegar essas relações, quando nós depois também desejamos contacto humano, não é? Desejar contacto humano e querer ter amizades com substância, relações com substância, mas sempre ali com o alerta, cuidado, cuidado, nunca te entregues demasiado. Sorri, mas não te deixes. Portanto, havia momentos em que eu estava, por exemplo, numa festa com amigos e sentia-me completamente, profundamente só, isolado. É estarmos a dançar, não é? E cá dentro senti uma asfixia, um sufoco, uma angústia em que estamos completamente sozinhos. Estamos rodeados, mas estamos sozinhos. E essas coisas não se pode falar, não é? Não, ninguém vai falar de abuso sexual numa festa ou num jantar de amigos, não é propriamente um tema que seja leve, não é? Que digamos assim, então como é que estás? Olha, não sei, fui abusado sexualmente e agora estou com meus problemas, não é? Não, pronto. Nós, enquanto homens, também somos educados para dizer que está tudo bem, é que está tudo em ordem, não é? Somos um bom amigo, um bom ombro amigo, mas falar está quieto. Eu era sempre assim. Todas as pessoas podem desabafar à vontade, mas eu não desabafava, eu fugia. e até que ponto é que depois esse fugir, dos teus sentimentos, depois, impedia com que tivesses
namoros, relações duradouras, não é? Sim, Porque aí nós entregamos ou então estamos sempre a tapar, sempre a fugir. o sol com a peneira, teve impacto. Teve muito impacto, porque hoje, olhando para trás, percebo, não é? Também é muito mais fácil analisar quando olhamos para trás. Eu procurava pessoas que estivessem emocionalmente indisponíveis, porque isso era confortável, era seguro para mim. Perseguir, entre aspas, tentar cativar alguém que a pessoa tentava fugir. Então eu podia me queixar, eu bem quis, mas não queria, não podia, era muito confortável fugir. Mas quando as pessoas às vezes julgavam que estavam emocionalmente indisponíveis e depois viravam-se e diziam sim, para aí, não era isso que eu esperava. E isso assustava. Assustava porque, ou quando a pessoa começava a olhar nos olhos e a ver-me, a ouvir qualquer coisa, e eu ficava desconfortável porque eu tinha medo. O que é que a pessoa está a ver? A pessoa pode estar a olhar para o alçapão e eu não posso saber. Isso eu não consigo lidar com o alçapão, quanto muito mais com outra pessoa. Então as relações eram muito Manipuladas esquivas. É muito a fugir. e manipuladas, ou não? É muita Não, manipulação para não te dares não é a manipulação no sentido, é conhecer. não mudar. Ou seja, isto é muito ambíguo, é complexo, é contraditório, que se por um lado tu precisas de ter uma relação com sentido, sabes, uma relação real em que tocas e se sentes confortável, por outro lado, tu temes, tu receias o próprio toque. Então é querer, mas não sei querer, não é? E então isto é muito complicado. Como é que se navega isto? Eu costumo dizer que o abuso sexual é muitas coisas, uma aprendizagem errada dos limites do nosso corpo, daquilo que damos, daquilo que podemos dar, mas é também o abuso sexual parte-nos a bússola. Eu costumo dizer isso. E o nosso norte está sempre às voltas. Então nós nunca conseguimos perceber para que lado é que queremos ir. E então é muito estranho como é que nós navegamos as relações humanas. Eu navegava de uma forma estrambulhada, andava por aí, não sabia o que é que andava a fazer. Sabia que queria, mas não conseguia, não sabia querer. No fundo era isto. E pronto, tinha relações muito curtas. No fundo era isso, muito curtas. Há um autor que felizmente é meu amigo, que é o Michael Liu, e ele diz: nós, porque ele também é sobrevivente, não, desculpa, ele não é, é outra pessoa. Nós somos, falhou monógamos, hum, monogâmicos, falta-me o termo, mas no fundo estamos sempre a saltar de relação para relação a relação, porque nós não conseguimos manter uma relação. E eu compreendo que para outra pessoa também é muito complicado ter uma relação com alguém que n- não consegue se dar, não é? Não consegue dar à outra pessoa. Mas tu conseguiste. Fui conseguindo. Sim, não é? Eu estou numa relação para aí há 14 anos, mas também, atenção, porque isto já foi depois de eu resolver muita coisa. Não Era toda, aí que eu queria ir. resolver muita coisa, mas não toda, não é? Era aí que eu queria ir, porque quem já está numa relação há 14 anos é porque fez um caminho, sozinho, mas também a dois. Sim. Porque quando se dança, o tango é a dois e as dores de um e as alegrias de um vão para o outro. Conta-nos um bocadinho aqui, conta-me um bocadinho, Ângelo, como é que foi isto de repente, tudo o que viveste começar a ficar mais visível? Sim. Sair. Assim, eu tive duas fases de memórias. A primeira foi, eu não sei, acho que tinha 30 ou 31, talvez 29, 30, não me recordo, à volta de 30. E eu fui visitar a minha família. E estava a passar, mas pronto, ao meio adulto já não passava pelaquela rua, como nunca voltei a passar, mas ele estava noutra rua onde eu passei. E eu ia visitar a minha família e de repente vejo alguém a acenar-me como se fosse o meu melhor amigo que já não visse há 5, 10 anos. Uma pessoa que nós gostamos muito. E a acenar assim, a sorrir, a chamar-me. E dentro de mim havia alguma coisa que me fez sentir mal. Que era aquele aceno não faz sentido. E a única coisa que eu fiz foi virar as costas. Não consegui continuar na direção, porque se continuasse íamos cruzar e provavelmente ele iria dar-me uma mão, ou passou bem, um abraço, não sei. E a única reação que eu tive foi virar-me e ir para o sentido oposto. Mas aquele mal-estar ficou. E eu não consegui, durante as primeiras horas, perceber o que é que se passava dentro de mim, mas só assim, um nojo, uma agonia, de tal modo que nem fui visitar ninguém. Ou seja, eu estava a viver em Lisboa, fui visitar a família à Soa,
e voltei outra vez para Lisboa, não visitei ninguém, não disse nada a ninguém, ou seja, fui para casa e as pessoas nem perceberam porquê. E eu fui muito confuso. E quando cheguei a casa, nessa noite já não dormi. Eu não dormi durante 3 noites. Porque Seguidas. veio tudo em catadupa. Tudo, tudo, tudo. E comecei a perceber as coisas que não percebia, começou a vir imagens, coisas muito concretas, coisas muito gráficas, texturas, sensações, tudo. E eu, pá, passei 3 dias no meu quarto, eu na altura partilhava a casa com mais 3 colegas, eu esperava que eles não estivessem em casa para eu ir rapidamente à casa de banho e voltar para o quarto, e até que no terceira noite eu recebo um SMS de um deles, que eles estavam na sala, a dizer: "O que é que se passa contigo? Não temos te visto, está tudo bem?" E eu olhei para aquela mensagem, passei-me, não sei, passou-me mesmo, abri a porta, fui à sala e disse: "Queres saber o que é que se passou?" E debitei tudo, debitei tudo, porque eu acho que nesse dia até uma pedra eu contava, até um poste. Não foi nada planeado, portanto, se calhar a um ou outro eu nunca teria contado, mas naquele dia eu precisava mesmo e contei tudo, chorei imenso, eu não me recordo a última vez que chorei na vida, mas aquele dia chorei, chorei muito, pá, desfiz-me, e felizmente um deles trabalhava na área da saúde e foi buscar uns comprimidos e disse: "Olha, isto é mesmo dose de cavalo, toma só esta parte", e eu tomei tudo, eu tomei tudo, eu precisava de apagar. Então dormi assim. Pá, eu não dormi, eu estive em coma, aquilo foi para aí umas 12 horas em coma, aquilo apagou só nada. E a partir daí eu, no dia seguinte, pensei: "Ok, já já chorei tudo, já percebi tudo, esta fase da minha vida agora faz sentido, agora é seguir para a frente. Tenho que continuar a trabalhar, eu não vou deixar que isto me afete o presente, isto aconteceu no passado, não posso fazer nada, não posso alterar, portanto o melhor é engolir as coisas, voltar para o novo sapão e está tudo bem." Assim eu achava, pronto. Fiz um esforço mais ou menos consciente de seguir em frente e lá fui. Pronto, continuei a trabalhar, a ser muito bom profissional, a lidar, sempre lidei com pessoas. Na altura dava aulas numa universidade sénior, para a terceira idade, toda a gente gostava de mim, eu sempre foquei muito no trabalho, que é fantástico, quando estamos ocupados a cabeça não pensa no que não deve, portanto, o problema era ir de férias, não dava, mas eu trabalhava muito, então pensei, pronto, isto é manejável, é. Mas não conseguias ter férias, Não, ter férias é horrível, porque aí a era cabeça descontrair. Não, um corpo tenso não descontrai, e descontrair é baixar as defesas. Então é preciso ter muito cuidado e tu não conseguias. Então há aquelas pessoas que às vezes iam, sei lá, para o Alentejo, turismo rural, e isso, como? Não, se for de férias tem que estar, andar 20 e tal quilómetros por dia, a ver museus, ruas, coisas que é para ocupar. E então eu achei que, pronto, ok, reconheci, entre aspas, o que passou, sigo para bingo. Até que uns anos depois veio a segunda vaga e essa eu não consegui mesmo, essa foi, se isto fosse um filme, era aqui o final de um episódio, sabes, que podes fazer: "Oh meu Deus, tenho que ver o próximo", mas eu julgava que estava tudo sanado, tudo bem. Na altura tive um convite para ir para Manchester trabalhar, uma empresa topo de 3D, eu fazia 3D e pensei: "Pá, isto é uma oportunidade fantástica, se correr mal volto a Portugal, também não tenho nada a perder, experiência, novidade, também fugir do contexto." Eu adoro a letra do António Variações: "Eu só estou bem onde não estou." E é aquilo, não é? Nós fugimos, acha que o trauma fica aqui, então deixa-me fugir, mas o trauma vai connosco, o mal vai connosco. E, e um dia, como eu tinha trabalhado em campos de férias, e sempre fiz ATLs para crianças, ATLs para crianças, ATLs para crianças, trabalhei com algumas pessoas e um dia eu estava em Manchester a trabalhar, muito no início até, para ir no primeiro ou segundo mês. Pronto, eu estava ainda a tentar adaptar ao contexto. Os Mancunians falam um inglês que não é o inglês que estamos habituados de Londres, muito difícil, o contexto diferente, tudo diferente. E um dia, quando estava a ver notícias de português, de Portugal, vejo uma notícia de um X pessoa que se tinha suicidado na PJ. E eu olhei e eu pensei: "É o meu colega, é o meu colega." Então este nosso colega tinha abusado, pá, eu tinha, na altura eu recordo, tinha mais de 60 a 70 mil vídeos e fotografias de meninas que eu abusava sexualmente. E eu tinha sido meu colega de trabalho, eu nunca vi nada,
ninguém que trabalhou com ele viu, ninguém. Tanto que fiquei em choque. Porque aqui teve duas vertentes, foi a confiança que nós tínhamos numa pessoa próxima e a minha própria história. Lembro-me de ligar para a nossa coordenadora e disse: X, estás a ver isto? E ela dizia: mas isto de certeza que é mentira. Isto de certeza que alguém apontou provas, isto assim, nananã." E eu disse: olha, a Polícia Judiciária não se engana nestas investigações, isto é verdade. Aí ela: mas isto, mas ninguém viu, não vi, tu ninguém. Nananã." E pronto, ficou por aí. A história dele ficou por aí. Mas a mim, a questão da confiança, mais uma vez, tinha sido abalada, levou-me para um turbilhão. Eu fiquei outra vez sem rede. E depois estava eu a tentar navegar, viver noutro país, com isto. Pronto, foi assim, Veio tudo ao de cima. veio tudo ao de cima. E aí eu não consegui, pronto, o alçapão, a porta estava partida, eu não consegui, subiu à casa, infestou todos os andares, todas as divisões, eu não conseguia ver o céu sequer. Eu lembro-me de ir trabalhar de manhã, olhar para o céu, e mesmo que estivesse azul e um sol, eu não via nada, não sentia. Eu acordava sufocado. Antes de abrir os olhos, eu já estava, Joana, posso ser asneiras? Pode. Já estava na merda, já estava na merda. Antes de abrir os olhos, eu já estava asfixiado e sabia que o dia ia me correr mal. E sem pedir ajuda? E sem pedir ajuda. E sem ninguém à volta perceber? E sem ninguém à volta perceber, porque eu ia para o trabalho, 5 estrelas. Está tudo bem? Está tudo bem. E depois eu por vezes estava na secretária a trabalhar e vinha aqueles pensamentos terroristas, aqueles assaltos, aquelas memórias, os flashbacks, e eu pensava: Toda a gente está a reparar, toda a gente está a reparar, toda a gente está a reparar." E ninguém está a reparar, está toda a gente a trabalhar. Ou seja, e só vem alguém concentrado. Mas aqui é como se tivesse 1000 câmaras a dizer: tu tens que manter exatamente como estavas, não podes hesitar, não podes vacilar, não podes dar um passo em falso, que as pessoas vão, se tu falhas uma coisa que for, as pessoas vão perceber que tu tens tudo isso dentro de ti. Só que eu não estava a conseguir, não é? Então fui à net e procurei Sexual Abuse of Men. E felizmente tinha uma associação em Manchester, que é a nossa parceira hoje em dia, e começava a ouvir, que ajudava homens vítimas de abuso sexual. E eu pensei: pá, vou mandar um e-mail, mas o meu e-mail, eu às vezes vou buscar. Dizia que tinha sido o primo. Não, Ah, não, não, o meu e-mail é assim. Era uma coisa, eu agora não tenho então uma versão e ir buscar, era uma coisa muito mínima. Acho que preciso da vossa ajuda. Era só assim. Não, não era: olá, fui abusado quando era criança, por esta pessoa, nananã, nananã, e agora. Não, era: acho que preciso da vossa ajuda. E recebi logo a mensagem: então, obrigado, tu que talvez cá, para nós nos conhecermos e falarmos um pouco. E eu: estás a ver? Tipo, e foi curioso porque eu fui, não é? Foi assim uma experiência assustadora. E durante muito tempo, quando ia ter apoio, eu nunca falava em abuso sexual, nunca falava de vítima. Dizia aquilo que me trouxe aqui, a razão pela qual venho, nunca juntava. Quando falava de vítima, era assim, os outros. por ali, abuso por acolá, nunca juntava as três palavras: vítima de abuso sexual. Demorei imenso tempo até conseguir dizer: eu fui vítima de abuso sexual e posso falar da minha experiência. Porque muitas eu trazia uma culpa tão grande que eu acreditava, eu via momentos que eu pensava, eu 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 queria bater no psicólogo. Porquê? Porque cada vez que eu me dizia: "Ângelo, a culpa não foi tua, tu eras apenas uma criança", e eu pensava: "Como é que tu te atreves a dizer isto? Tu não sabes o que é que eu fiz", porque houve dias que eu fui à casa dele, fui eu que saí da minha casa e fui à casa dele. Pronto, se eu fui à casa dele e bati à porta, então é porque eu sou culpado. E eu a tentar fazer: "Mas Ângelo, tu eres uma criança, ele manipulou, ele fez, ele estava em controle", mas tu não consegues desfazer desta narrativa, que foste tu o culpado, porque foste tu lá, porque não consegues ver nada disto. Então eu sentia-me: "Não, não." E eu pensava: "Todas as outras crianças são inocentes, menos eu. Eu tenho a certeza que fui o único culpado." E eu pensava: se o meu psicólogo souber, se ele soubesse, ele vai-me expulsar. Vai dizer: "Realmente, Ângelo, é verdade, a tua história não parece real, peço que saias, não parece a nossa foi." Então eu andava com esse medo até. Um dia, se ele souber a verdade, eu vou ser expulso. Que era a tua verdade. Sim, que era a verdade que me tinham impingido, não é? Pronto, pronto, eu tive aqui uma guerra interna entre o Ângelo adulto e a criança de 10 anos. Eu dizia que eu tinha que ser amigo dessa criança, e eu dizia: jamais.
Jamais. Porque aquela criança fez merda, fez merda, muita merda, e agora sou eu, 30 anos depois, tenho que estar a resolver. Não, ela que resolva. E eu não via que estávamos no mesmo plano sequer, havia um corte. Não éramos a mesma pessoa. Eu detestava aquela criança. Eu odiava aquela criança. Pronto, estava eu a dizer que odiava-me a mim. No fundo era isso, não percebi ainda a dimensão e a extensão disso, não é? Até que aos poucos fui fazendo as pazes com aquela criança, mas foi muito difícil. Acho que é muito difícil nós perdoarmos. Acho que é dos passos mais difíceis. Quando eu converso com os outros homens no grupo de ajuda mútua, eu vejo também quando eles estão-se a debater, a perdoarem-se a si próprios, sabes? Porque é muito difícil. Tu perdoas os O outros. aceitarem que o mal que nos fazem não é culpa nossa Sim, é difícil. é dificílimo. E tu consegues desculpar todas as outras pessoas e dizer assim: não, eu percebo, não tiveste culpa nenhuma. Tu também, mas eu, não. A minha história é diferente, eu não consigo. E vês isto nos homens e nas conversas que nós temos, o quão difícil, eu acho que é dos últimos passos. É quando tu perdoas a ti próprio, fazes o luto de toda a situação e tentas começar a ser teu amigo. E nesse processo tiveste já tão exigente em que tu próprio duvidas de ti próprio e pões a culpa, que não é tua culpa em ti. Depois, quando começas a perceber isso, tiveste alguns momentos em que e nós temos muito na nossa sociedade o puxa jeito, Hum. que depois, quando tu de repente consegues perceber, não, eu não tenho culpa daquilo que me fizeram de mal enquanto criança, porque estava a ser manipulado, mas depois entra aqui um. Não, mas ele puxa jeito. Se aquilo fosse assim tão mal e eu não gostava porque era criança, era abusado, mas ele estava lá. Se era mau, não ia, não é? A ideia é, se era mau, porque é que ias, não é? Por que razão é que ias? E eu tinha uma memória que era aquele mais me agarrava, que eu conseguia visualizar-me quase na terceira pessoa, como se fosse um filme, a chegar à porta dele. É curioso porque há muitas coisas que eu não me lembro, mas eu consigo descrever aquela porta ao pormenor. A tinta lascada, a caixa do correio, tudo. E eu lembro-me de ver e bater 3 vezes com receio. Eu lembro-me muitas vezes de ter aquele receio de ser visto, se alguma pessoa me reconhecia, ou ser rápido, sabes, esse tipo de coisas. E eu pensava, aquele toque encerrava em mim a culpa. Não, eu dizia: "Mas você não viu?" Eu fui lá, eu bati à porta e o psicólogo, com paciência de santo, a tentar: "Não, Ângelo, não, Ângelo", às vezes é mesmo muito, não é bélico, porque não era bélico, mas para mim era bélico, era uma batalha, não é, estar ali. E vimos aqui um bocadinho aquela. Quando nós não temos conhecimento das coisas. hum, ai, É só. quando nós não temos conhecimento das coisas e mais ainda em crianças, nós só conseguimos perceber que alguma coisa está mal. Tu, quando viste a reação de quando alguém bateu à porta e conseguiste identificar o pânico, há alguns casos que eu vou conhecendo é quando a criança abusada em si, às vezes já nem é tão criança, Sim. e de repente vai dormir a casa de alguém E não acontece nada. e chega à noite e o que acontece em casa dela eh, não acontece aí. E é aí obrigada, Luzia. É É o aí choque das é aí que realidades. já começam a Sim. perceber, então calma lá, isto é que é normal ou é normal? Aqui. E daí vem a importância de nós falarmos Sim, com os miúdos, sim. com as crianças, passarmos, nem que seja este conhecimento, eu acho Eu que acho isso que é fundamental falar com os pais. com os pais, Sim, educar não os com a pais. criança, se isto Sim. acontecer. Não, envolvemos a criança, sim. A criança tem que, por exemplo, respeitar os limites do corpo da outra criança com quem brinca. Eu acho isso importantíssimo. Mas acho mais importante os pais e as mães saberem que o podem contar, o lado negro, digamos assim, obscuro desta parte da vida, do que. Porque às vezes isto é muito Tens fácil. razão, estou a pensar que nós tivemos uma primeira Sim, 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 conversa sim. ao telefone. Eu sou muito sensível a isto, que é os pais, com as melhores das intenções, muito rapidamente colocam na criança o ónus, ou a responsabilidade de. Porque é muito fácil dizer assim: se fizerem mal, tu foges. Se disseram qualquer coisa, tu dizes que não. Se fosse fácil, não acontecia. Não há um abusador na história que uma criança diga que não, e eu digo: então peço desculpa, vou respeitar a tua autodeterminação e não te vou tocar mais. Não, os abusadores transformam aquele não num sim, mesmo que a criança diga, como raramente diz.
Portanto, para mim é mais importante os pais saberem quais são os sinais que têm de estar alerta, do que estar a colocar na criança, porque depois às vezes acham que é uma conversa serve e a criança já está vacinada, digamos assim, não é? Não, isto é uma conversa de ser aqui sendo e permitir que são os pais a ter essa sensibilidade e estar alerta. Isto, eu estava a dizer, nós quando falámos há uns bons meses atrás, e tu lançaste-me assim uma semente de um alerta para as atividades desportivas. Sim. Mas isto para te dizer que foi extremamente importante e nós tivemos uma conversa muito leve, tu nem me deste nenhuma formação das que costumas dar, mas tenho a dizer de facto que eu fiquei aberta e um dos nossos filhos, e acho que todos chegam a uma idade em que vão para as atividades já têm que ir tomar banho a balneário. Sim. E eu se não tivesse falado contigo, tinha sido mais uma etapa normalíssima, vão, Sim. mas não. Até depois uma etapa de crescimento. Sim. Como falei contigo, lembro-me que íamos no carro para esse jogo de futebol e disse mesmo: "Olha, Manel, eu falei com um convidado, que ainda não entrevistei, mas e eu acho que é importante se eles vão tomar banho no balneário, tu enquanto homem mais, que eu não sou homem, não sei como é que é normal ou não, Hum. num balneário entre homens, mas as minhas têm que saber pelo menos o que é que não é normal Sim. e que se algum dia acontecer alguma coisa que não seja normal, nós estamos cá para eles nos Exato. dizerem." É um desaconselhar. Comigo podes falar de tudo, e quando digo tudo é tudo. Porque às vezes os pais acham. Eu costumo falar com os pais e dizer assim: nós achamos que somos uns porreiraços. Falamos tudo com os filhos, nananana. Depois acontece alguma coisa e vês que não fomos. E achamos que somos super liberais e depois estamos a dar nas orelhas. Portanto, primeiro temos que perceber se aquilo que nós queremos ser na teoria é de facto aquilo que nós somos na realidade. E depois falar com as crianças sobre tudo. Porque se elas sentirem que existem alguns temas off, que sejam tabu, ela não vai falar com os pais porque já existe aquele constrangimento, aquela punição, por aí fora. Portanto, é falar sobre as coisas, falar, falar, falar. Acho que isso é fantástico. E depois, não estão a falar de sexo. Nunca estamos a falar de sexo. E eu costumo sempre dizer isso. Da mesma forma que nós não queremos, por exemplo, que o professor de piano bata com o ponteiro em cima dos dedos da nossa criança, ou que um professor diga que ela é burra, ou que grite, ou que dê uma chapada, por exemplo, também não queremos que um professor, ou quem seja, toque de forma desadequada na criança. Não estamos a falar de sexo, estamos a falar de segurança. E isto também ajuda-nos bastante a fugir quando já começam a entrar naquela idade do oh mãe, oh pai, eu não falo dessas coisas, não, eu já sei tudo. Eu não venhas com isso, não sabes tudo. É tudo bem, podes saber o que quiseres, mas vamos falar de segurança. Também quando vamos ensinar-vos a andar de bicicleta, capacete, cotocoleiros, por aí fora. É a mesma coisa. Sinal verde, vermelho, amarelo, é segurança. Não é? Isso é fundamental para mim falar. Porque isto agora em Manchester, voltando aqui, tudo começas no caminho. E como é que é este caminho? Bem, já agora, em Manchester, queria só dizer uma coisa, porque eu acho que nem todos os caminhos são iguais para toda a gente. E eu acho que sou mais ou menos pragmático. Tenho um problema é para resolver, vamos lá resolver. E eu comecei a participar nos grupos de ajuda mútua lá em Manchester. E fui a alguns grupos, só que nós éramos muitos homens diferentes. E havia uns que diziam tudo. O meu irmão violou-me, foi assim, assado, né? E aquilo era de uma violência ouvir aquelas histórias. Depois havia uns que não diziam nada. E depois eu via homens que já estavam num grupo aí há 5 anos. E quando um dos homens disse que estava há 5 anos naquele grupo, eu pensei, ai, não posso ser este homem. Eu não posso. Eu não consigo, não dá. Eu estava a pensar, não, eu mais mês, menos mês, eu suicido-me. Desculpa, mas era assim mesmo. Eu estava, não, eu estou em fim de linha. Eu não posso perder tempo em estar, às vezes, a tentar fingir que estou bem ou resolver coisas, para depois estar aqui 5 anos depois, tudo bem, a viagem dele, eu não sei a história dele, não estou sequer a julgá-lo, mas para mim, para o meu modelo de vida, para a forma como eu gosto de pensar, não, isto é demasiado, eu não tenho 5 anos para dar a isto, já dei 30, então eu disse, olha, eu quero ter mesmo atendimento um a um, psicólogo, e foi aí que houve uma altura que eu estava a evitar pôr o dedo na ferida, porque doía muito, mas houve uma altura que eu disse ao psicólogo: a partir de agora, não falo, não, vamos fazer um acordo. Eu não vou falar mais de trabalho, não posso falar mais de família, é só abuso. E se eu tentar fugir, puxa a rédea. E eu disse: ok. Que eu não queria, porque era muito fácil dizer: pá, esta semana correu muito mal o trabalho, um cliente foi chato, nananana, ou estou lá em casa, né? Isso é muito fácil, porque estamos a trabalhar sobre nada, no fundo, não é? Portanto, não, agora vai ser pôr o dedo na ferida, vamos escarafunchar, limpar tudo e para sair.
E depois o que acontecia é que parecia-me um pouco o tiro pela culatra, que é, eu sentia que estava a cavar um poço que não tinha fim. Que eu estava a limpar um poço e sempre que limpava, vinha mais merda, desculpa, vinha mais. E eu limpava, limpava, e cavava imenso. E tanto que às vezes olhava para cima e sentia que já não sequer via a luz. Lá, é só assim um pontinho. E eu às vezes pensava, "Oh, meu Deus, isto nunca mais tem fim, porque eu continuo a escavar e mais vem." E eu estava desesperado e pensei, não, eu tenho mesmo que resolver isto. Até que um dia, porque cada vez que eu me perguntava, dizia, estou mal, estou na merda, isto não passa, estou farto, estou farto. E um dia surpreendi-me a mim próprio dizer estou bem. E eu pensei, bem, isto foi. E eu também, o que é que aconteceu? E então eu já não estava no poço, estava fora do poço. E não dei conta sequer de sair. Portanto, passou-se algum tempo e as minhas respostas já não eram não posso mais com isto, já estou farto. Era estou bem, sinto-me bem. E eu pensei, então e agora? Mudei o contexto, mudei as coisas, o que é que eu faço de mim agora, não é? Por- Como é que é uma vida pós-terapia, pós tudo, não é? E foi assim que eu depois decidi, ok, na altura eu tive uma ideia, hum, que, que no fundo era, se eu estivesse em Portugal, quando tive a segunda vaga, a quem é que eu procurava apoio? Não ia. Pensei, então o que é que me acontecia? Saltava para cima do metro, para a frente do metro, do ponto, o que é que era? O que é que era feito de mim? E então pensei, ok, deixa cá pesquisar, fartei-me de andar na internet a pesquisar e pensei, olha, não existe ninguém em Portugal a fazer este trabalho específico, apoiar homens vítimas de violência sexual, está aqui. Eu sempre gostei de ajudar pessoas, pronto, dar de volta faz-me todo sentido. Eu acredito muito no dar de volta, não é? E então pensei, ok, está na hora de voltar para Portugal, criar a associação a Quebrar o Silêncio, mas daí até regressar, o que é que eu fiz? Fui à associação onde tive apoio e disse, olha, amigos, gostava de falar com o vosso diretor. Eu sei o que é que se passa, não, não. Epá, eu vou para Portugal e quero fazer mais ou menos o que vocês estão a fazer, no nosso contexto, claro, e queria saber se vocês estão disponíveis para me ajudar. Pá, e o Duncan, que é tipo, eu digo que é o meu padrinho, na brincadeira, deu-me toneladas de estudos, de literatura científica para ler. Portanto, havia dias que eu, basicamente, eu trabalhava, vamos dizer, das 9 às 5, vá, e depois ia para casa ler 2, 3 horas. E chegou uma altura que estava já a ser muito puxado, porque ter um trabalho das 9 às 5 e depois ir para casa ler mais 4 horas ou 2, 3, o que fosse, começou a ser pesado. E eu pensei, pá, isto, o ideal era eu poder me dedicar a tempo inteiro isto, porque assim, quando chega ao final do dia, posso descontrair. Então comecei a calcular. É fazível, não é fazível? Tivemos essa conversa em casa também. Não é do nada que se abandona um bom emprego com uma boa remuneração para vir para Portugal sem perspectivas de vencimento. E então o que é que eu fiz? Eu liguei a uma série de pessoas com quem eu tinha trabalhado em Portugal antes, na área do serviço social, psicologia, fiz pessoas da minha confiança e disse: olha, tenho esta ideia. O que é que tu achas? Vamos discutir isto? Queres ajudar-me? E então basicamente era começar logo a fazer muitas questões para mitigar ou tentar mitigar os erros possíveis. Portanto, se uma criança procurar-nos, o que é que fazemos com esta criança? Nós só apoiamos homens adultos, portanto, se for uma criança, o que é que fazemos? Se for uma mulher, como é que nós lidamos com esta mulher? Para onde encaminhamos? Qual vai ser o nosso posicionamento? Como é que nós vamos falar? Como é que vamos transmitir a mensagem? Como é que- Tudo, reuniões, na altura não era o Zoom, mas era Skype, e falar muito, 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 afinar a máquina o máximo possível, até que chegou uma altura que disse, pá, isto não é nós podemos passar a vida toda a afinar, ou podemos começar a trabalhar e ir afinando Tem que se começar, não é? enquanto trabalhar. Então lá em 19 de janeiro fui à TVI e contei a minha história no programa do Gocha e nesse dia acho que tivemos 19 pedidos de apoio. Foi assim, o telefone da linha de apoio a tocar, a tocar, a tocar, homens, mulheres, maioritariamente homens, mas também mulheres que encaminhei logo e percebi, não faz todo o sentido. E Quantas pessoas é que já ajudou? já recebemos, só de homens e rapazes, mais de 850 casos. Portanto, nós temos uma média de cerca de 10 a 15 novos pedidos por mês de homens, só de fato homens e rapazes. Porque depois temos as famílias e afins, que também é pá, aí quase 40% do nosso trabalho. Mas, e eu posso às vezes pensar assim, bem, eu podia, não quero, mas podia, eu hoje podia reformar-me
e pensar, eu já ajudei tantos homens, ou ajudei a ajudar, Não, e tu emociona-me porque o número é gigante, mas eu acredito que seja muito mais. E, as pessoas não têm noção. Eu quando digo nas formações que 1 em cada 6 homens, e agora repetir aqui que é mesmo 1 em cada 6 homens, foi vítima de alguma forma de violência sexual antes dos 18 anos. 1 em cada 6. E eu peço sempre às pessoas pensarem no número de homens que conhecem, nos irmãos, no pai, nos colegas, nos meus amigos. Pensem. Então vocês sabem que vão conhecer uma ou mais vítimas. Homens e mulheres, não importa, mas fã dos homens. E eu costumo dizer, nós nunca sabemos. Eu acho que nós temos que ter respeito por qualquer pessoa. É mais do que óbvio. Mas às vezes convém relembrar. E eu costumo dizer, nós temos que respeitar. Porque eu não sei. Para a forma como tu te vestes, como comportas, como andas ou como falas, qual foi o teu histórico? Eu não sei se foi vítima de violência sexual, violência doméstica ou outro tipo de violência. Portanto, eu não sei identificar as vítimas, mas eu sei que aquilo que eu digo pode ajudar uma vítima, por exemplo, a quebrar o silêncio, ou pode dizer, ou posso dizer, não, tu não mereces falar. Porque quando é uma piadinha, homem que é homem não é violado, ou então se foi violado por um homem é porque é mariquinhas, se fosse comigo não acontecia, um homem que é abusado por uma mulher, que sorte a dele, só a minha é que não tivesse a sorte. Portanto, quando nós dizemos estas piadas, que não são piadas, mas isto é agressão, estamos a dizer aos nossos amigos que se foi contigo, tu não podes contar comigo. E se falares, é essa a resposta que tu vais levar. E as pessoas não têm noção muitas vezes o que é que estão a dizer. Pá, eu nas redes sociais, então, é um esgoto a céu aberto, não é? Muitas histórias, uma violação das boas. Ouviam-me quando o Matias Damasio, porque ele partilhou isto publicamente, não é nenhum segredo, é só para. Ele partilhou há 4 anos, não, melhor, essa pandemia, já para aí 2018, creio eu, 2019, que tinha sido abusado em criança por uma mulher mais velha. Uma violação das boas. Alguém comentou. Como se houvesse esta ideia de uma violação das boas. Agora, as pessoas não fazem ideia de como isto afeta a nossa capacidade de confiar nas pessoas, a nossa intimidade, como isto deixa muito confuso sobre a orientação sexual. Nós temos muitos homens heterossexuais, casados com mulheres, que pensam que são homossexuais. Porquê? Porque se foi um homem que abusou deles, então é porque viram alguma coisa dele que ele ainda não consegue perceber. E não tem nada a ver com a orientação sexual, quer do abusador, quer da vítima. Mas existe este, como não falamos, os homens ficam confusos, ficam calados, isolados. E toda a gente pensa que é um caso isolado, estão sozinhos. É o que me acontecia a mim. Pensava que mais ninguém tinha sido abusado na vida. Até depois é descobri isso, uma imensidão. é isso que há bocado, quando ouvi o número, me emocionei de dizeres que ajudaram já 800 e tal vítimas, porque são crianças, não é? São melhor que nós temos, como nós dizemos, são crianças e quando fazem o pior, aquilo o melhor que nós temos, quer dizer, isto mexe muito, isto vai às entranhas. Claro. E é espetacular, Ângelo, o trabalho que fazes. Mesmo porque não só é espetacular dares a cara por tudo o que isso exige, porque, como eu disse, não é um tema fácil. Eu estou aqui e quase que apetece saber a morada de quem é que abusou, ir lá e furar-lhe os pneus todos para não dizer outras coisas, porque é quando nós vemos notícias sobre abuso sexual, isto revolta-nos. Isto nós quase dizemos que apetece ir lá. Sim. Filho, fosse um filho meu, Claro. é logo o que sai, porque de facto é um abuso de muita coisa. Nós nunca concebemos a ideia que possa acontecer connosco, com a nossa família, com as pessoas que nós gostamos, ou que o abusador seja alguém que nós gostamos também, não é? Isto Mas mexe com as como é nossas que é a concepções. reestruturação da família? Isso para cada família terá a sua própria reestruturação, não é? Eu costumo sempre dizer às famílias: normalizem a vossa dinâmica e as rotinas, porque é muito fácil. Um jovem foi abusado e a partir de agora deixa de ter identidade e já não passa a ser, por exemplo, o João que gosta de futebol, que é do Benfica e gosta de filmes de ficção científica e de jogar PlayStation, passa a ser só vítima. Então, se o João grita é porque foi vítima, se dorme muito é porque foi vítima. Eu costumo dizer: não, o João é a mesma pessoa que era até vocês saberem isto. É mais uma informação, é uma informação importante, mas o João não é só isto. O João é a soma de muitas coisas. Não vão ao limitar o João a este estatuto de vítima. Não.
tem mais do que isso. Portanto, se iam comer pizza às sextas-feiras, continuem a comer pizza às sextas-feiras. Se eu gritar, é porque E grito. falem mais sobre isto para sair o peso da culpa. Sim. Fala Falem muito. quando eu quiser. Porque às vezes o que acontece é que os pais e as mães, eu compreendo, tão, querem tanto tirar o problema, digamos, a dor à criança, que estão sempre a dizer, então e tu estás melhor, queres falar do abuso, não é? E a criança não quer falar do abuso. Ou o jovem não quer falar do abuso, quer um momentinho de deixa-me respirar. E às vezes os jovens o que acabam a fazer é mentir. Não, já está tudo bem. Porquê? Porque eles sabem que os pais estão tão aflitos em sofrimento por ele, que enquanto ele não estiver bom, os pais não vão parar de massacrá-lo, literalmente massacrá-lo. Então ele prefere dizer, não, isto é estratégia de sobrevivência também, que é, está tudo bem comigo, que é para os pais ficarem pacíficos, e se ficarem pacíficos, menos o vão massacrar. Mas ele continua na mesma, só que tem de ser ele agora a cuidar dos pais. Portanto, isto é assim uma inversão um pouco, digamos, má para o jovem e também injusta para a família, porque no fundo fica tudo na mesma, mas parece que está mais ou menos resolvido. Por exemplo, eu costumo dizer, tenho uma conversa única, que é nós amamos-te muito, podes falar tudo o que quiseres, quando precisares. Quando precisares, nós estamos aqui para ti. Mas nós não vamos estar a empurrar-te para uma conversa que não estás preparado ainda para ter. Custa muito. Isto é do mais horrível que tu dizes a um pai. Então, mas agora a melhor forma de ajudar o meu filho é não fazer nada, é aguardar. E a verdade é. Porque ou querem ser os pais que aguardaram e ajudaram, ou vão ser os pais que provocaram mais dor e que se calhar vão fazer com que o vosso filho fuja um pouquinho. No futuro, Ângelo, como é que as pessoas podem chegar à tua, já assim na reta final da nossa conversa, à tua associação? quebrarosilencio.pt é o nosso site, também temos nas redes sociais. A linha de apoio é 910 ai, já Se esqueci. tivesse dito, eu adorava ter Não. este momento. Não, 910. Sempre sonhei. Já me esqueci. Isso é daquelas coisas, ao sangue direto eu já não sai. Mas depois partilho. Mas quebrarosilencio.pt é um site que tem lá tudo. Tem Confiança. mitos que muitas vezes nós temos. Pais que queiram ter formações, Contactem-nos. escolas que queiram identificar sinais, ter mais noção de como é que Contactar. estes predadores atuam. Sim, vão ao nosso site, vou repetir, isso não me falha, quebrarosilencio.pt, lá tem várias informações, testemunhos, isso é muito bom. Os homens, quando leem os testemunhos, identificam-se, procuram apoio. Ainda hoje? Sim, adicionámos um testemunho de um jovem de 28 anos que foi violado 2 vezes. E ele partilha o testemunho. Eu peço sempre aos sobreviventes que partilhem pelo menos 3 aspectos. Quando querem, isto é tudo facultativo. Como sentiam antes do apoio, durante o apoio e depois do apoio. Que é para que os outros homens que ainda não deram o primeiro passo possam ver que há esperança. Porque muitas vezes um dos grandes mitos é que eu vou ficar marcado para toda a vida e que não adianta procurar apoio. E nós já tivemos homens com 70 e muitos anos que procuraram apoio pela primeira vez, mesmo de um caso com 77 anos, tinha sido abusado aos 5, teve 72 anos em silêncio, portanto, tinha filhos e filhas, netos e netos, e nunca tinha falado com ninguém. Portanto, eu digo sempre, nunca é tarde para procurar apoio, e não estão sozinhos, é que não estão sozinhos. Isto é a minha mensagem de esperança e no fundo também de força. Há uma coisa, isto é comum aos homens todos, e também provavelmente às mulheres, que é receber elogios, está quieto. Nenhum recebe elogios. Se for críticas, essas ficam agarradas à carne. Mas quando dou elogios e digo para a vossa força, a vossa perseverança, resiliência, é como já estás a falar com o outro do lado, não é? Mas eu digo, não, isto é um elogio, é para receber, não há mas nada disso. Porque se sobreviveram o abuso todo, e às vezes estamos a falar de anos e anos de abuso, por diferentes abusadores e abusadoras, e se viram isso tudo e continuam cá para contar a história, pá, é isto, não é? Que E pronto. lindo. Vamos às últimas 3 perguntas. Boa. Qual é que foi um dos dias mais pesados? Mais pesados para mim é ver tudo, naqueles dias que eu via tudo cinzento. Ou seja, que acordava já sufocado e não sabia o que fazer, em que não queria que ninguém falasse comigo, que ninguém olhasse para mim, só queria ser invisível e que andava com um autopoliciamento enorme porque no trabalho tinha que ser assim, assim, assado, porque as pessoas liam os meus pensamentos, então era quando os dias não tinham cor, isso era horrível. E um dos dias em que te sentiste mais leve?
Agora tens que dizer leve, leve. Não, é mesmo leve, leve. Isto é leve, leve, levíssimo. Quando eu me apercebi que o que me aconteceu já só é uma cicatriz que não dói. E isso é o melhor exemplo que eu posso dar. Porque havia alturas que só pensar no abuso, eu ficava assim, em bomba. E hoje olho para o abuso e é como se fosse uma cicatriz assim, sabe, uma queimadura de terceiro grau, não é? Doeu muito na altura, eu sei que doeu muito na altura, mas hoje já não me dói. Eu posso mexer na ferida, na cicatriz, já não dói. Lembro-me do que aconteceu, mas o lembrar já está desvitalizado, já não tem qualquer associação a emoções negativas, nada disso. Pronto, eu sei o que aconteceu, mas já não me afeta mesmo. Que bom. Bem, foi mesmo para a terceira. É a ronda A final. terceira. A vida tem graça. Isto, ainda há pouco falava com alguém sobre isso, com a Tânia Ganho. Nós conhecemos tanta coisa má, tanta podridão, não é? E que faz parte da vida, não podemos esconder. Mas a vida pode ter muita graça, não é? Nós, quando olhamos assim, a vida pode ter muita graça quando nós, por exemplo, estamos com os amigos e que as pessoas gostamos, a rir, a partilhar histórias, a lembrar coisas tontas que fizemos quando éramos crianças, as coisas tontas que ainda fazemos hoje em conjunto, mas a vida pode e devemos procurar a graça, sim, sim. Isto não, é uma mensagem de esperança, sim. Obrigada. Obrigado, eu. Obrigada a todos os que estão deste lado. Acho que esta conversa podia durar mais não sei quantas horas, como não pode. Sugiro mesmo conhecerem melhor o trabalho do Aju, partilhem, porque nunca sabemos onde é que chegam estas partilhas e muitas vezes podemos ter alguém vítima de abuso que está só a precisar de perceber onde é que pode ir, onde é que pode ligar, como o Aju encontrou quando em Manchester foi à internet em desespero de causa procurar uma salvação. Extraordinário é o Ângelo por ter este amor. Eu acho que é mesmo um amor muito grande dentro dele que o fez querer continuar a estar cá, querer continuar a lutar contra todos os fantasmas, demónios, tudo que eu não consigo, eu não digo que imagino, porque não consigo imaginar que é uma criança sofrer de abuso sexual e todas as consequências que isso traz. Já há homens feitos e onde é que se tem de ir e o caminho tão duro que tem que se fazer para se conseguir chegar aqui. Mas o que é certo é que o Anjo conseguiu e não só conseguiu, como também quer que outros homens consigam e por isso tem que haver aqui mais do que coragem, mais do que generosidade, um grande, grande amor neste coração e ainda bem que a vida tem mesmo graça, porque há caminho, partilhem esta conversa, vejam a associação, há formações para pais, professores, eu acho que para tanta coisa que o conhecimento não ocupa espaço. Tenham uma ótima semana, um grande beijinho a todos. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.